Olá, sejam bem-vindos ao programa Mais Saúde na TV. O nosso assunto de hoje é um assunto que interessa a todas as mulheres, não só as mulheres, os homens hoje também estão preocupados com a beleza. Nosso assunto hoje é sobre emagrecimento consciente. Para falar sobre esse assunto, a nossa convidada é a nutricionista Lívia Salles. Tudo bem, Tudo Lívia? bem, Selma? Seja muito bem-vinda ao Mais Obrigada, Saúde. obrigada. Agradeço o convite por estar aqui. É um prazer. Ai, que gostoso. Mas, Lívia, eu havia até perguntado para Lívia qual que é a especialidade dela. Mas ela começou a falou assim, vamos fazer o seguinte, no programa você fala pra gente quais são as suas especialidades. Tá, eu sou formada em nutrição, especialista em nutrição esportiva. Sou pós-graduanda em nutrição esportiva funcional. Fiz já alguns cursos e congressos sobre nutrição estética, emagrecimento, nutrição saudável, nutrição esportiva, enfim. Os Vários. congressos foram amplos e ainda continua. Estou fazendo aprimoramento em nutrição comportamental, onde já estou aplicando na clínica, na Olha que anamnese, na gostoso. consulta com os pacientes e continua, né? Vários agora. Agora estou também aprimorando com a nutrição vegetariana, que está em Tá alta, super em alta. super em Inclusive você alta. é vegetariana, Sim, né? sou vegetariana, já vai fazer 5 meses e estou atendendo bastante pacientes, já veganos, vegetarianos. Eu vejo isso de ser, né, vegetariano e vegano. É algo, às vezes a pessoa fala assim, é só deixar de comer carne. Não é só deixar de comer Não, carne, né? Principalmente se for vegano mesmo, né? sim. Tanta coisa que você tem que se abdicar de comer. Sim, é uma alimentação. Na verdade, são várias condutas, né? E o paciente ele chega com a escolha alimentar, com o seu estilo de vida, e aonde eu vou fazer todo o ajuste alimentar. Então, o fato dele tirar a proteína animal, a gente tem que fazer o balanço com a vegetal. Substituir. E para isso, o paciente ele tem que vir aberto também a outros alimentos, né? A maior oferta alimentar. Para a gente Experimentar conseguir. coisas novas, né? Isso, tem que vir bem aberto. Isso daí também dá um outro programa. É verdade. Próximo assunto. Próximo assunto. Mas hoje nós vamos falar sobre emagrecimento consciente. Sim. O que seria isso, Lívia? Bom, emagrecimento consciente, com o tempo em clínica, nos atendimentos, eu comecei a perceber o motivo de alguns pacientes sumirem, depois voltarem um pouco acima do peso, onde me levou a estudar nutrição comportamental e entender o motivo do paciente não estar conseguindo seguir um planejamento alimentar. Porque eu nutricionista, como todos os outros nutricionistas, nós damos a base, né, o material. Sim. E basta o paciente seguir. E esse seguir que é o que me deixou curiosa e é onde me levou a aprofundar um pouco mais nesse lado comportamental. E a nutrição consciente, ela entra auxiliando o paciente no momento de comer, nas suas escolhas alimentares. A gente dá um direcionamento para o paciente, como ele está consumindo esse alimento, como ele come, não o que ele come. Sim. Né? Como que é o ambiente da sua casa, como você está mastigando alimentos, se está comendo muito rápido ou não. Se o piloto automático está ligado, a pessoa mastiga rapidinho, coloca ali no prato que tem na mesa, não presta atenção no que está comendo, às vezes fica horas e horas sem se alimentar. Então a nutrição consciente, Quando vai ela comer, como que tem? Come o que Devora, né? tem, A gente sim. nem fala comer, né? Agora eu vou devorar. E às vezes até esquece o que comeu. Então, Sim. assim, se perdeu muito o valor pelo alimento, né? Se perdeu o valor pelo momento de se alimentar, de fazer uma refeição. As pessoas não estão mais se alimentando em família. Então, a nutrição, essa abordagem vem um pouco para resgatar e tentar entender o paciente de não estar conseguindo esse processo de emagrecimento. É como se fosse uma nutrição que abraçasse o paciente e entendesse o motivo, a crença, os gatilhos que estão levando esse paciente a não fazer boas escolhas alimentares. Isso você, então, ajuda ele, assim, a saborear, né? Sim. Vamos dizer assim, né? A saborear aquele alimento, a comer com prazer, né? Como você falou, deixar descansar o talher, ter o seu tempo, né? Sim, exatamente. É uma mastigação mais lenta. Você colocar o talher, descansando o talher ao longo da refeição. Prestar atenção também no volume que colocar, nos sinais do seu corpo, de saciedade e fome, o momento que realmente tenha fome, o momento que você já sentiu a saciedade. Por isso que é muito importante a mastigação lenta. E como assim que seria essa diferença, né, entre a Da saciedade e a fome?
Tá, esse é um assunto bem legal que eu abordo bastante em clínica. Que eu acho que esse é o maior problema de todo mundo, Sim, né? Essa confundir essas duas e coisas. detectar qual fome você tem, Sim. né? Você tem fome de quê, né? É. A fome física, que é a fome biológica, aquela que a gente sente a barriga roncar, você sente a dor de cabeça, e nessa fome, normalmente a gente vai querer um prato de comida. É a fome que a gente tem vontade de comida, que é o Isso. que vai suprir as nossas necessidades nutricionais. Não é Então, o vontade corpo de pede. beliscar, é vontade de comer. Exatamente. A emocional é uma fome que já envolve outros fatores, envolve talvez uma crise de ansiedade, alguma relação no trabalho que não tá legal, a pessoa acaba descontando ou na bebida ou na comida. Geralmente é sempre uma cervejinha depois que chega em casa, ou é o docinho. E normalmente essas pessoas têm essa compulsão, essa fome emocional mais no final do dia, quando relaxa, quando chega em casa. Daí, E aí pode ser que tenha aumenta essa fome emocional. é, você acha saudável, né? A gente dar para o corpo o que ele pede, né? O doce, né? A bebida. Eu acho que tudo a gente tem que ter equilíbrio e moderação. Daí entra também essa parte consciente. Tudo vai depender do seu objetivo. Se você está em busca de emagrecimento, então eu acho que você tem que colocar isso em foco. Vale a pena eu comer esse doce? Vale a pena eu tomar novamente essa cerveja? Mais uma? Vale a pena eu comer esses 3 bombons? Por que eu não como um? Preciso comer 3? Então é onde a pessoa A ela tem que. quantidade. Você acha Sim, que a pessoa tem que. tudo é a quantidade, tudo depende do momento. Claro que se a gente está falando numa dietoterapia, onde o paciente tem que ter, por exemplo, um diabético, que ele tem que ter uma restrição maior, aí já é uma outra situação. Mas em caso de emagrecimento, eu gosto muito de levar para o lado mais de equilíbrio do paciente, porque a restrição também pode levar a um efeito compulsivo no futuro. Então, o paciente que tira totalmente, eu vou cortar, talvez não é uma boa estratégia para o Carboidrato. Um emagrecimento, exemplo. inclusive o carboidrato. Tá uma moda da carbofobia agora, né? As Sim. pessoas estão com medo de comer carboidrato cada vez mais. O pessoal chega na clínica com um consumo muito baixo de carboidrato, o que está tendo essa oscilação de peso. Então a pessoa ela tira o carboidrato por conta própria, sem orientação e sem período. Então uma coisa que vai se estendendo, vai chegar no momento que essa pessoa ela pode desenvolver um efeito rebote e ter uma compulsão alimentar. Daí, a hora que ela vai comer um chocolate, ela vai querer comer 10 e não um. Porque daí já vira esse O desbalanço. corpo já parece. Vai Começa, desequilibrar. né? Sim, ele vai pedir, né? Ele Entrou em restrição. Tanto é que, desculpa, na nutrição consciente, a gente trabalha muito mais uma alimentação de equilíbrio do que ela muito restritiva. Gente, o nome já diz tudo, né? Tem que ter consciência, né, do Sim, que comer, as horas que comer, e porção também. Né? exatamente. A porção, como você avalia essa porção? Assim, tem a porção ideal? Cada paciente tem a sua porção ideal? Ou é para cada fase do tratamento de emagrecimento ou não? São etapas. Eu gosto de trabalhar num período grande com o paciente, onde eu vou fazendo Mais ciclos. ou menos uns 6 O meses de mínimo. acompanhamento, no mínimo. Depende do tanto que o paciente precisa eliminar de gordura, a meta que nós traçamos. Mas, normalmente, o primeiro momento eu faço em alguns pacientes alguns ajustes na alimentação atual dele. Então, quando o paciente chega buscando emagrecimento na clínica, eu gosto sempre de entender, entrar na rotina do paciente, entender o motivo que ele não está conseguindo, né, ou ela não está conseguindo emagrecimento. Então, talvez num primeiro momento não seria ideal já fazer um cardápio com quantidades, e sim um cardápio mais adaptativo, onde eu vou fazer algumas trocas de alimentos. Isso num período de um mês, Um mais ou mês, menos. os Que é 30 dias, adaptação. adaptação. A partir daí, vão sendo trabalhados outros tipos de alimentação, outros planos alimentares, inclusive low carb também pode entrar nesse período, mas dependendo de como o paciente chega, às vezes o nível de inflamação, o paciente está muito inflamado, está sem rotina alimentar, talvez não seria legal já de cara passar uma estratégia nutricional cheia de regras. Talvez vai acabar criando mais uma ansiedade e a chance do paciente não conseguir ter uma evolução e o resultado é maior. Eu achei muito bacana isso que você falou do paciente estar inflamado. Mas o nosso primeiro bloco, né, chega agora ao fim. No segundo bloco, a gente inicia
já falando sobre esse assunto. Voltamos com o programa Mais Saúde na TV, hoje com a nutricionista Lívia Salles. No primeiro bloco, nós terminamos o bloco falando sobre paciente inflamado, né? O que seria isso? Ele é nervoso? O que seria paciente inflamado? Bom, esse termo ele é muito usado na nutrição, principalmente na nutrição funcional, onde o paciente ele vem com várias queixas. Por exemplo, intestino que não está funcionando direito, perca de cabelo, unha frágil, paciente que está com muitas alergias, alergia respiratória. Então, a alimentação desse paciente é uma alimentação mais inflamatória. É uma alimentação que ela não está dando essa qualidade de vida para o paciente. O próprio corpo não consegue estar fazendo esse processo de detoxificação. Então, o corpo ele não está num bom funcionamento, onde a gente entra com alimentos anti-inflamatórios e antioxidantes para promover essa qualidade de vida para o paciente. Quando você começa com esse processo, né, anti-inflamatório, antioxidante, entra com medicamentos ou entra somente alimentação? Eu gosto bastante de trabalhar com alguns fitoterápicos, né? Umas fórmulas? Sim, fórmulas, como fórmulas antioxidantes, mas a própria alimentação, ela também já faz todo esse processo. O conjunto dos nutrientes Tudo dentro tem do os nosso alimentos, organismo, né? sim, já faz todo esse auxílio para o paciente. Algo assim, vamos falar sobre, porque nós entramos nisso de falar sobre pacientes inflamatórios, mas nós estamos falando sobre porção de comida ideal. Você acha correto nós pesarmos o alimento? É preciso, é necessário pesar alimento? Como eu havia dito, tudo depende do momento como o paciente chega. Se ele entra no momento de uma dieta mais calculada, que ele já entrou num novo foco e num objetivo onde a gente tem que traçar essa meta, ou para uma pessoa que pratica atividade física, por exemplo, hipertrofia, a pesagem é primordial. Hipertrofia é quando você quer ganhar O massa. ganho de massa muscular. A pessoa que treina e ela tem o objetivo de aumentar volume, aumentar a massa muscular. Aí sim, essa alimentação ela tem que ser pesada. Tem que ter essa regra, esse planejamento no dia a dia do paciente. Mesma coisa para atletas, não só hipertrofia, como também para quem treina, corrida, triatlo. Então é legal ter esse cuidado nas pesagens, né, das porções. Para emagrecimento, a gente trabalha mais com saciedade. Saciedade. Sim. A gente falou de pesar alimento. E pesar todos os dias, né? Tem pessoas que têm o hábito de ter uma balança em casa e aí sempre tá lá puxando a balancinha. Isso é saudável no processo? Vai depender do perfil do paciente. Se é um paciente mais que ele é mais atencioso com a comida, que é uma pessoa mais Centrada. não só centrada. Organizada? Perfeccionista é a palavra, chegou aqui. Uma pessoa mais perfeccionista, então ela vai acabar pesando, ela vai querer fazer correto. Mas se é uma pessoa que é focada, que tem um bom equilíbrio emocional, eu não vejo problema algum ela ter essa rotina. Falar em emocional, você acha que é importante para que façamos assim, para que quem tem, assim, eu quero perder muito peso, sou bem gordinha, não vou partir para nenhum tipo de procedimento, né, mais invasivo, quero somente na alimentação, atividade física. Você acha que o acompanhamento psicológico é importante? Muito, muito, muito. Tanto é que eu trabalho com outras profissionais que são da área também. comportamental, que vai entender o motivo que o paciente não está conseguindo fazer as escolhas alimentares corretas, a compulsão alimentar, talvez algum distúrbio alimentar também. Então, essa equipe multiprofissional e multidisciplinar é extremamente importante para ter resultado no tratamento. Porque como nós estávamos falando, né, antes de começar o programa, né, a nossa dieta, né, isso de ser consciente começa na nossa cabeça. A gente precisa colocar na cabeça que tem que mudar. Fala assim, se eu quero ser magra pro resto da minha vida, então eu quero mudar meu corpo, vou ter que mudar minha mente também. O efeito sanfona, que todo mundo conhece, ele a longo prazo o corpo vai criando cada vez mais resistência
E a pessoa pode fazer dieta que for, o corpo ele vai ficar mais resistente e o emagrecimento cada vez mais difícil. Por isso que a consciência alimentar é muito importante para a pessoa ter uma boa composição corporal ao longo da vida. E um outro ponto muito importante que eu gosto até de citar é que as pessoas estão ainda muito fixadas em peso de balança. Então, não seria uma estratégia para emagrecimento, ainda mais se a pessoa faz atividade física, porque o nosso peso oscila muito com o nosso consumo de água. Talvez um dia a gente não bebeu tanta água, o corpo reteve um pouco mais. Então, é bem relativo o peso total de balança. Nele está incluso musculatura, massa óssea, água corporal. Então, ele vai oscilar. E a pessoa que fica muito fixada naquele peso, naquela balança, talvez vai criar um sentimento de impotência, não estou sendo capaz. E, na verdade, ela pode estar conseguindo ter uma melhora na composição corporal. E o que leva também ao efeito rebote, novamente a compulsão e torna aquele ciclo vicioso que a pessoa não consegue sair. Sempre, e assim, eu tô nesse processo de emagrecimento, então às vezes quando eu subo na balança que eu vejo que o resultado não é o esperado, eu sempre procuro assim, o que eu fiz de errado, né? Mas às vezes, né, é um intestino que tá preso, né? Tá próximo dos dias da menstruação que a gente dá uma inchadinha, né? Pelo menos a diferença é 2 quilos. Sim, o maior erro é se pesar em período menstrual e também numa segunda-feira, depois de um final de semana. Então, assim, aqueles 2 quilos que sobem, eles não é gordura, né? Não vai ser, não, é mais um inchaço. Que coisa boa ouvir Porque a isso. gente sai da rotina, a pessoa bebe menos água, sim, come mais carboidrato, onde ela vai ter uma retenção maior. Mas ingerir para aumentar 2 quilos de gordura seria muito volume calórico, então é algo que sai da realidade. Quantas e quantas pessoas a gente ouve e fala assim, nossa, no final de semana eu engordei 3 quilos, eu engordei 2 quilos no final de semana. E na verdade, então não é isso, É um inchaço, resultado do né? desequilíbrio alimentar do final de semana. Claro que se a pessoa permanecer isso numa constância, ela vai ter o aumento do peso. Então, a balança não é uma boa estratégia para emagrecimento. É bom para a gente ter como uma referência, mas não se tornar diariamente, né, se tornar um hábito de se pesar, porque ela pode criar um efeito rebote aí no processo de emagrecimento. Lívia, e assim, a gente sempre fala em comer a cada 3 horas, né? Quando você acompanha os seus pacientes, quantas refeições, né, você aconselha fazer diariamente? Bom, o 3 em 3 horas é um protocolo que vem muito antigo na nutrição, né? Então, alguns pacientes sim acabam comendo, geralmente paciente que é um pouco mais compulsivo, eu acho interessante no plano alimentar incluir algumas pequenas refeições ao longo do dia para diminuir essa compulsão. Mas normalmente a gente tem que priorizar 3 refeições no dia. 3. É o café da manhã, almoço e jantar, mas é muito relativo. E é verdade, assim, que a gente vai diminuindo as porções conforme vai passando o dia? Toma um café da manhã muito bem tomado, depois o almoço, né? Sim. E a janta já pegar um pouquinho mais leve. Depende do horário da atividade física. Se a pessoa faz tudo matinal, eu acho legal já começar o dia com um bom café da manhã, depois de um treino, né? E aí faz o almoço. Treina e depois toma o café da manhã. Sim. Também não podemos deixar uma coisa muito concreta, né? Depende, né? Tudo depende do organismo, do objetivo. E da aceitação do paciente. Algumas pessoas optam em treinar em jejum, que particularmente eu acho excelente. Mas aí ela tem que fazer um bom jantar também, tem que saber o horário que vai terminar a refeição dela. Mas assim, num geral, é interessante ela priorizar o café da manhã. Se é uma pessoa que tem mais compulsão no final do dia, começar o dia se alimentando bem, ficando satisfeito, que talvez diminua esse processo dessa compulsão mais após as 18 horas, né? O sono, ele também faz parte do emagrecimento, uma boa noite de sono? Sim, o sono ele é primordial para o emagrecimento, que é onde a gente faz uma regulagem hormonal também. As pessoas que dormem, então, entre 6 a 7 horas de sono, numa noite bem tranquila, ela ajuda também no processo de emagrecimento, sem sombra de dúvidas. Porque já melhora a ansiedade e tudo, né? Tudo Porque vai regulando. é horrível você passar um dia onde você não teve uma noite bacana. Com certeza. Mas já já a gente vai voltar com o nosso terceiro bloco. Vamos falar um pouquinho sobre dieta low carb hoje também aqui. Fiquem aqui juntinho com a gente na GRP TV.
Voltamos com Mais Saúde na TV, hoje com a nutricionista Lívia Salles. Lívia, hoje sim, que nós estávamos falando, né, antes, já demos até uma pincelada sobre essa dieta low carb aqui. Todo mundo tá na moda, né? Sim. Ah, eu quero vou fazer dieta low carb. Ah, como que é? Ah, eu não como mais nada de carboidratos, né? É a corta do carboidrato, a low carb? Não, a low carb, então, como o próprio nome diz, low é baixo consumo. Não é corte. Não é corte, não é zerar carboidrato, e sim baixar o consumo e carboidratos de qualidade. Onde você tem uma redução, então, da quantidade de carboidrato diária, e aí você equilibra essa dieta com proteína e gordura boa. A gordura boa, então, seria a gordura base de origem animal, das carnes, né? Sim. E também a vegetal, que entra o azeite, o coco, o abacate, as castanhas. Porém, tá muito amplo e a low carb ela tá perdendo um pouquinho o contexto, a essência dela. Então tá vindo muita low carb sem qualidade, as pessoas estão se alimentando, fazendo uma estratégia não muito saudável. Não, e na maioria das vezes por conta própria. Vai lá e pesquisa lá o que é low carb, o que é. Não, então, se eu cortar os carboidratos, eu vou emagrecer. Exatamente. Né? Então tá tendo um alto consumo de bacon industrializado, de processados como presunto, já ouvi falar peito de nessa peru. dieta da pessoa Sim. fala assim, eu não como comida, nada, mas quando eu como bacon, eu como frituras. Sim, esse excesso e são escolhas alimentares que não têm uma estratégia nutricional boa e a low carb ela tem que ser periodizada. Então, se a pessoa ela se alimenta com essas escolhas e a longo prazo, ela vai ter uma disfunção, principalmente em exame bioquímico. Mas se é periodizado, é importante periodizar a low carb ela tem que ter começo, meio e fim, para o paciente ter um bom resultado e não gerar um efeito compulsivo e rebote depois por essa restrição. A dieta low carb ela tem que ter um acompanhamento nutricional, tem que ter um profissional junto, porque o paciente ele vai oscilar em algumas situações. Ele pode desenvolver uma dor de cabeça, talvez uma preguiça ao longo do dia, uma fraqueza. Por isso que é muito importante um acompanhamento que tenha ciclos de dieta para o paciente já não entrar de cara numa low carb, porque se ele vem de uma alimentação errada e começa a low carb, ele vai ter muito desconforto. Muito desconforto. Muito desconforto. Porque assim, o que se fala muito, assim, o carboidrato engorda, porque todo o consumo de carboidrato vira açúcar. Se você come muito arroz, se você come pão, tudo no seu organismo vira açúcar. Isso é real? Como qualquer excesso de outro nutriente. O excesso da proteína também vai virar gordura, o excesso da gordura vai virar gordura. O importante é equilíbrio, por isso que é bom sempre ter um profissional dosando a caloria diária, ter um cálculo calórico no teu planejamento alimentar. Nesse caso, a pesagem. Sim, a pesagem dos pratos, na low carb entraria sim a pesagem dos pratos, pesar na balancinha a porção de cada carboidrato e usar carboidratos de qualidade, com fibras, para a gente ter um bom funcionamento intestinal, para trabalhar no sistema imunológico. Então tem como sim a pessoa fazer uma low carb de qualidade, se sentir bem, né, ao longo do tempo desse trajeto de low carb e ter resultado no emagrecimento. Isso de escolher de qualidade, com fibras, né? Sim. E tudo são hábitos, né? A gente vai criando hábitos quando a gente muda a alimentação, igual em casa mesmo. A gente não come mais o arroz branco. Uhum. A gente só come o arroz integral. O arroz integral, ele é um carboidrato bom. Sim, ele é menos processado. Então, tudo que a gente optar por menos processamento, menos processo industrial é melhor. Ele continua sendo um carboidrato. Ele continua sendo, porém, ele tem um valor nutricional melhor, em questão de nutrientes. Então, você vai ingerir um alimento mais nutritivo do que o branco. Mas tem pacientes que não têm a condição de ficar sempre tendo integral em casa, ou não gosta. É um pouquinho mais caro. Sim, daí pode optar pelo branco ou por um tubérculo, por exemplo, uma batata doce, uma mandioquinha salsa, que também são estratégias que a gente vai ajustando. A nutrição não tem regra, a nutrição tudo é ajustável, por isso que é importante um acompanhamento para a gente fazer esse jogo de cintura nos alimentos e com a rotina do paciente. A mesma coisa também para farinha branca, Sim. Né? O pão integral e o pão comum. Exatamente. O pão integral ele vai ser um pouco mais nutritivo, mas tem que saber qual pão integral está se comprando. Né?
Tem isso, tem. Esses dias eu comprei o pão e aí o Paulo falou assim, não é esse o pão que a Lívia Aham. fala. Tem que ser aquele com 15 grãos, 100%. Tem Sim. isso também. Tem, sempre a gente tem que ver a lista dos ingredientes, nós temos que ter uma atenção maior com o produto que a gente está comprando, o que a gente está colocando dentro da nossa casa, dando para os nossos filhos. É muito importante a gente ter um tempinho para olhar ali quais ingredientes está presente naquele alimento. Se tiver uma alquimia toda, um monte de bruxaria, coisa que você nunca viu na vida, não compra. Nem compra. Não perca o dinheiro, Não, gente. exatamente. Sempre é bom a gente olhar, e quando a gente olhar o rótulo, os ingredientes, tem ingredientes que são familiares para você. Temos que pegar o hábito, né, Sim, de é ler para ver a importantíssimo. nutrição. Importantíssimo. E a dieta low carb para quem pratica esporte? Legal, ótima pergunta. Às vezes as pessoas chegam querendo hipertrofia, que é o ganho de massa muscular, fazendo low carb. Eles não Não, combinam. não tem nada a São ver. vias de mão duplas, é contramão. Mãos opostas, né? Sim. O que acontece? A pessoa que busca hipertrofia, ela precisa do substrato energético, que é o carboidrato. Então, o carboidrato faz parte do processo de hipertrofia, tanto para recuperação muscular, como para gerar energia para o treino, para recuperação do treino, descanso entre as séries. Então, é muito importante o carboidrato estar presente numa hipertrofia e até para pessoas que buscam alta performance, como corrida, o atleta de triatlon, bike. São atividades que gastam mais Gastam energia. e exigem o consumo do carboidrato. É importantíssimo até Para para dar ele energia. ter um rendimento em treino. A dieta low carb, você, por tudo que nós falamos aqui, pelo pouco que eu conheço, a área é sua, mas parece é bom para quem tem problema de colesterol, triglicérides ou não? A fração triglicérides ela é bem relacionada ao alto consumo de carboidratos. Então, sim, ela ajuda. E vai depender das escolhas de gordura que essa pessoa vai colocar na low carb. Então, se ela comer uma low carb com muito bacon e muito processado, talvez ela não vai ter resultado em questões de exames bioquímicos e qualidade de vida. Então, tem que ser bem trabalhado aí as escolhas alimentares para ter resultado nos exames. Lívia, nós vamos terminar por aqui nosso Sim. programa. Gente, nós havíamos feito aqui algo que eu tenho certeza que quem está em casa ia adorar, que era mito ou verdade. Eram algumas perguntas, mas não tivemos tempo. Né? Nosso assunto rendeu, mas isso é bom, porque isso é um motivo para a Lívia voltar aqui no nosso programa. Combinado, Será um prazer, Lívia? combinado, vou adorar. Obrigada pela Eu que participação. agradeço a todos. Foi um papo muito gostoso. Muito bom. O programa Mais Saúde na TV vai ficando por aqui. Agradecimento aos nossos parceiros, como Pedrinho Cabeleireiro e Equipe e Loja Lola. Um grande beijo e até a próxima semana.